Vamos para Brasília? Lá em Brasília, não sei se tem queijo na redação de O Tempo, mas eu sei que tem a Larissa Arantes, que vai conversar conosco hoje. Olá, Ari, a gente está falando sobre o queijo artesanal, o queijo mineiro, que não tem igual, né? Aí em Brasília, você deve encontrar para vender, né? Odri, é um sofrimento para achar um queijo, principalmente um queijo Minas frescal, com facilidade, sabe? Assim, normalmente delícia. A gente tem aqui umas banquinhas de um comércio que fica ali entre as quadras e tudo mais. Normalmente nessas banquinhas e tal a gente consegue encontrar. Agora, fora isso, é um desafio, viu? Eu acho que queijo, pão de queijo, igual o nosso, é difícil a gente encontrar. A gente não acha. É dificílimo. A gente dificílimo. não acha. Eu também acho. E esse julgamento tá dificílimo aí também, porque o assunto... Esse assunto, eu estava te contando, estava falando com a Larissa, a gente estava combinando aqui, né, os assuntos para a gente trazer para você, ouvinte, espectador, e a gente hoje vai continuar falando sobre a responsabilização das plataformas digitais, né, lá no Supremo Tribunal Federal. Esse é o marco da internet, né, então é um dos artigos que está sendo discutido lá, e é claro que tem vários impactos, né, na regulação das redes sociais e uma série de outras questões. E estava falando com a Larissa, que a Larissa vem trazendo para a gente essas explicações com tanta desenvoltura, mas é claro, né, Lário, você está lidando com esse assunto aí o tempo todo e com o seu conhecimento e com as pessoas com as quais você conversa, você vai adquirindo um repertório muito grande em relação a esse assunto, mas eu queria te parabenizar até aqui em público pela clareza com que você vem trazendo esse assunto aqui para a gente, que tem deixado o nosso ouvinte muito bem informado. É um assunto árduo, mas eu acho que o nosso papel é esse, a gente desembolar, não é isso? Dri, primeiro, muito obrigada. É como você disse, acho que é o papel do jornalista traduzir, né, muitas vezes, esses assuntos que parecem muito áridos, e não só parecem, como são de fato, né? Eles têm várias camadas de análise, de explicações, então é um esforço nosso, né, de passar isso da melhor forma possível para quem nos acompanha, e é exatamente isso. Quando a gente fala de um tema desse, que é o Marco Civil da Internet, envolvendo responsabilização de plataformas digitais, envolvendo um julgamento no Supremo Tribunal Federal, a gente precisa, sim, buscar ali os pontos principais e ir explicando ou detalhando melhor esses pontos. E aí a sensação que eu tenho, né, é que o ministro Dias Toffoli, que é relator de uma das ações sobre esse assunto, ele tá lendo o voto dele há mais de uma semana, assim, porque, de novo, né? A gente teve a sessão hoje suspensa, ela chegou ao fim, como previsto, mas ainda apenas com o voto do ministro Dias Toffoli. Então, um voto de quase 200 páginas, que ele está detalhando o posicionamento sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Aí é aquela questão, né, Lara? Só te interrompendo um minutinho para a gente explicar que é aquela decisão ou a questão se retira conteúdo, né, criminoso, conteúdo duvidoso, com ou sem decisão judicial, não é isso? Exatamente, Dri, é esse o ponto principal de todo esse julgamento, de todos os argumentos que estão sendo apresentados aí pelas partes envolvidas. Por quê? Atualmente, esse artigo 19 do Marco Civil da Internet prevê que conteúdos postados por terceiros nas plataformas digitais que ofendam outra pessoa, por exemplo, eles só podem ser retirados a partir de uma ordem judicial. Fora isso, as plataformas não são obrigadas a fazer isso. E quando a gente fala plataformas digitais, a gente está falando, por exemplo, do Google. E aí, o que vem esse questionamento, né? O que está sendo analisado? Se esse artigo 19, ele continua valendo, portanto, sendo constitucional, ou se não, se ele é inconstitucional e aí ele precisa, digamos, ser derrubado e para vir um novo entendimento em relação a essa questão. E aí o que acontece? Muito importante, apesar de muito longo o voto do ministro Dias Toffoli, ele é muito importante para a gente entender
por que esse assunto está vindo à tona agora e por que é importante a gente focar nisso. Ele cita que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele foi feito lá atrás, se eu não me engano, 2014, quando a gente ainda tinha uma outra realidade quando a gente olha para o universo digital, quando a gente olha para a internet. A gente está chegando aí em 2025, ou seja, mais de 10 anos depois, e a gente vive uma outra realidade. Então, ao defender que o artigo 19 é inconstitucional, ou seja, que ele não teria mais validade, ele cita justamente o que a gente viu a partir ali dos atos de 8 de janeiro e o que a gente tem visto em relação àquela trama para derrubar o Estado Democrático de Direito aqui no Brasil. Ele cita, olha, o artigo 19, da forma como está hoje, ele é incapaz de regular assuntos tão primordiais como impedir, por exemplo, a disseminação de discursos antidemocráticos, como, por exemplo, impedir a disseminação de discursos de ódio. Ou seja, ele prova que, ok, a lei está lá, mas ela já não é mais suficiente para dar conta da realidade. Então, a gente precisa, sim, atualizar esse entendimento e a gente precisa propor, estabelecer novas regras para serem cumpridas e como serão fiscalizadas. Claro, as plataformas não concordam com esse entendimento de que não é necessário ordem judicial, porque aí, de fato, o processo todo vai recair muito sobre elas, e é por isso que, quando a gente fala desse julgamento, a gente está falando de responsabilização das plataformas, porque aí elas não vão poder simplesmente ficar esperando a ordem judicial para retirar determinado conteúdo, elas vão ter que, sim, ter uma triagem, digamos assim, do que está sendo postado, para que possam agir mesmo quando não houver ordem judicial. E aí vem o voto do ministro Dias Toffoli levantando essa questão, olha, a atualidade, a realidade de hoje não é a mesma de quando o Marco Civil da Internet foi aprovado, foi validado, passou a entrar em vigor. A gente precisa debater e cita esses exemplos que a gente tem visto nos últimos tempos, Dri. Então, assim, é árido, está sendo longo, vai ser retomado de novo na semana que vem, mas é muito importante a gente trazer isso para um debate do nosso dia a dia, porque é o que a gente vive, é o que a gente acessa, é o que a gente, de repente, é contra e não sabe exatamente o que fazer, identificou ali, de repente, algo que pode ser ilegal, irregular e não sabe muito bem o que fazer, enfim, é algo que está no nosso dia a dia e que agora pode ter essa mudança de entendimento, Dri. E é importante o que você disse, Lari. As leis, elas precisam ser atualizadas, Eu só não sei se o Congresso, e já que a gente está falando em lei e atualização, o Congresso poderia participar, também dessa discussão, já que... Você quer falar, Lari? Não, pode falar, Adri. Não, porque às vezes tem uma explicação para isso. Estou falando o seguinte, porque quando a gente fala de lei, de aprimorar uma legislação, é claro que a gente pressupõe que isso seja feito com uma discussão ampla, um debate, no Congresso, com votações, com emendas, aí se discute, isso tudo. Aí a gente está no Supremo, com uma questão que está numa lei, que é o Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014. Então, assim, se é uma lei de 2014, nós estamos em 2024, Lari, internet, rede social, em 10 anos... Menina, imagina 10 anos, há 10 anos, o que a gente tinha de rede social, de internet, de postagem, o que a gente tem agora, A evolução... atropelou a gente praticamente, dessa tecnologia. Então, precisa algo ser feito. Mas tem crítica também, do Supremo ter tomado essas dores para ele. Exato, Dri. Existe sempre essa crítica, de que o Supremo está atuando como legislador, e que não seria a função. Mas aí, quando a gente olha para o Congresso, o buraco ele é mais embaixo, porque demora mais 10 anos.
O que acontece, Dri? Há quanto tempo a gente ficou aqui falando, há uns meses, sobre o PL das fake news? Nossa. Tudo bem, a gente não está falando, no julgamento do STF, a gente não está tratando só ou disso, né, da questão da disseminação de notícias falsas. Mas quando a gente olha para o Congresso e olha o que aconteceu com o PL das fake news, que buscava, sim, uma responsabilização das plataformas, buscava, sim, uma regulamentação para tentar coibir aí essa disseminação de notícias falsas, o que aconteceu com aquele projeto, Dri? Ele acabou engavetado. Engavetado, né? A gente teve ali o relator, o deputado Orlando Silva, que... enfim, deu inúmeras entrevistas, apresentou parecer, articulou para tentar a votação. E o que aconteceu com ele, né? Foi engavetado, porque o Congresso era contra. É contra. E se a gente for olhar o que o Congresso está preocupado, ou com o que o Congresso está preocupado, é lá com as emendas parlamentares, né? Com 7,8 bi que estão para ser liberados aí, e eles estão querendo mais, né? Os deputados querendo mais. Então, assim, parece que as preocupações são diferentes, né? O timing é diferente, né? O timing é diferente. E aí não adianta, né? Se o Congresso... E quando a gente fala o Congresso contra, a gente não está falando de todo mundo, né? A gente está falando ali de uma maioria fundamental para garantir se tem a maioria para aprovar. E no caso do PL das fake news foi justamente para engavetar e para ele ter a sua tramitação travada ali. Chegou-se a formar uma comissão para debater um projeto de lei sobre a regulamentação das fake news, por exemplo. Essa comissão também não caminhou. Então, é muito importante a gente olhar, sim, o STF está entrando num assunto que é do Congresso, etc. Ok, mas o que o Congresso está fazendo especificamente sobre esse tema para que o STF não tenha que pegar isso para si, né? Aonde a atualização dessa lei tinha que ter vindo via Câmara, via Senado, e aí agora está no STF. Então, sempre a gente precisa olhar o pano de fundo, né? E a gente falou muito aqui, Dri, aqui no ATN2, a respeito do PL das fake news, né? A gente falou várias vezes. E, enfim... E olha o fim que teve, né? Não teve fim. Então, esse julgamento do STF vem também para a gente trazer à tona isso. Assim, como você disse, Dri, os poderes têm que estar articulados para conseguirem dar conta dos desafios da atualidade. Quando a gente fala de internet, e de novo citando o que você disse, tudo muda muito rápido e muda o tempo todo, né? Ainda mais em tecnologia, né? Aí, Exato. Só para descontrair um pouquinho, vou te fazer uma pergunta. Em relação ao voto do Dias Toffoli, ele termina ou não? Vai ter fim? 10 dias de voto do Jesus amado. Um voto longuíssimo, mas trechos ótimos, inclusive na reportagem da Ana Paula Ramos, que está lá no portal, uma reportagem ótima. Ela destacou aí algumas das principais falas do ministro hoje. Vale a pena, quem puder, dar uma lidinha lá pra gente enfim, para entender um pouco melhor do que está acontecendo, né, Dri? Bacana. Olá, Ari, a gente vai encerrando aqui nosso comentário, mas eu quero só que você fique aqui comigo mais um pouquinho, só para compartilhar uma participação de um ouvinte, e aí, se você quiser comentar rapidamente, pode ficar à vontade, mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente tem falado aqui. É o Ricardo do Castelo, muito querido, ele sempre traz, né, comentários interessantes aqui pra gente, e ele está compartilhando o seguinte: Adriana, eu tive o privilégio de escrever junto, né, com os meus colegas da UFMG, em 2012, um artigo intitulado A Regulamentação da Internet no Brasil, ante os direitos de privacidade do usuário comum. E eu me sinto no direito de discordar com a visão de que a internet de hoje é diferente e que, portanto, a legislação deve ser alterada. Olha só, um outro ponto de vista, Lara, que interessante. Já temos leis suficientes para punir casos de discurso de ódio, calúnia e desinformação. Novas leis específicas para esses mesmos casos, exclusivamente para a internet, tendem a incitar censura e manipulação, infelizmente. Eu acho interessante trazer essa posição do Ricardo, porque é uma posição né, diferente. A gente está falando sobre essas mudanças e a necessidade de atualizar uma legislação, mas pelo estudo que ele tem, ele fala, a gente já tem legislação suficiente para regulamentar isso aí. E é importante a gente trazer isso para o debate. Né? É importante, claro. Por isso que a gente está falando sobre a importância da gente abrir o leque para uma discussão, para que ela seja feita de forma democrática, né? E por muitas vezes a gente perde essa oportunidade porque
as coisas vão andando a meio toque de caixa, ou às vezes com muito pouco caso, né, nas casas legislativas, e a gente não tem essa oportunidade. Visão interessante essa do Ricardo. Exato, exato. E essa visão dele, juntamente com o que você trouxe, Dri, mostra aí o quão é fundamental a gente disseminar as informações, ainda que pareçam um pouco difíceis de serem compreendidas, né? A gente começou aqui o nosso comentário falando sobre como o assunto parece nebuloso, mas quando a gente vai destrinchando, né, Dri, tá no dia a dia, ele não é tão Lari? nebuloso mais, é o nosso dia a dia. Então, é muito importante a gente garantir esse acesso à informação, seja nos textos do nosso portal, seja aqui na rádio, seja no YouTube, enfim, né? E aí falando aqui do jornal O Tempo, mas é importante a gente oferecer essa informação de qualidade, bem explicada, bem embasada, para ampliar o debate, para a gente ter um debate frutífero e qualificado, né, Dri? Com argumentos qualificados que levem a gente a, de fato, refletir e buscar mais informação, né? Eu acho que informação sempre é muito bem-vinda, informação que é de qualidade. E, além disso, a gente precisa estimular o debate, não o embate, né, Lari? Então, o debate ele é sempre muito bem-vindo. Aí ele está falando que ama essa rádio, esse jornal, que tem o coração dele. Tá bom? Isso vale para você também, viu, querida? Um debate construtivo, né, Dri? Eu acho que esse tem que ser sempre o objetivo. Um debate construtivo, que é fundamental para a nossa democracia.